Oi, sétimo ano, tudo bem? Eu sou Joely Malta, sou atriz e faço parte da Companhia do Chapéu, uma companhia de teatro daqui de Maceió, e eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória desse grupo para vocês. O grupo existe há 18 anos, ele nasceu em 2002, quando alguns colegas na época de faculdade se encontravam no centro da cidade para fazer exercícios teatrais. E aí eles costumavam usar calça preta, blusa branca, sombrinha e um chapéu. E aí num dia eles estavam fazendo exercício, alguém passou, não estava entendendo nada que estava acontecendo lá e perguntou: "O que é que tá vendo?" E alguém respondeu: "É a Companhia do Chapéu." E assim surgiu o nosso nome. Em 2003, no ano seguinte, estreamos nosso primeiro espetáculo, Apesar de Você, que foi escrito por Tiago Sampaio e Amanda Daniele. O Tiago Sampaio é um dos fundadores do nosso grupo. Ele escreveu esse texto junto com uma amiga da época de escola. E aí, 4 anos depois, em 2007, a gente estreia a nossa primeira versão do espetáculo Alice. Era uma adaptação do texto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Em 2009, nós estreamos Uma Noite em Tabaris, um texto maravilhoso de 2 alagoanos, Luiz Sávio de Almeida e Macklin. Era um espetáculo musical e foi o espetáculo que eu entrei no grupo. Eu fui convidada para fazer parte. A gente ficou alguns anos em cartaz, o espetáculo inclusive teve duas versões, a outra estreou em 2012. Mas antes da gente estrear a segunda versão de Uma Noite em Tabaris, a gente estreou Graças, em 2011, que era um espetáculo inspirado na obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Em 2013, a gente estreou O Mal. Em 2014, a gente estreou Uma Noite em Tabaris. E em 2017, a gente estreou a segunda versão de Alice. E é sobre ela que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Assim como a versão de 2007, 10 anos antes, essa versão também foi dirigida por Tiago Sampaio. Só que as duas versões são muito diferentes. Na primeira, uma única atriz fazia Alice. Na segunda, todos os atores faziam Alice. Então, em cada cena do espetáculo, Alice era representada por um ator diferente. A gente queria discutir sobre identidade. Com o que eu me identifico? O que é que me define? O que é que me representa? Então, a gente foi discutindo sobre isso, falando e encaixando isso nas cenas do espetáculo. Naquele momento, a gente estava sem patrocínio. Então, a gente ficou pensando como é que a gente vai pensar, vai confeccionar, comprar, enfim, figurino, né, o cenário, como é que tudo vai ser feito. Então a gente começou a trazer tecidos para a sala de ensaio e começou a experimentar. Então o momento que a gente estava sem dinheiro fez com que a gente usasse a nossa criatividade. E de repente a gente utilizou um cubo, que era de outro espetáculo, do espetáculo Mal, e a gente começou a criar o País das Maravilhas com tecidos coloridos, com cores diferentes, com texturas diferentes, né? Então foi um processo muito, muito rico. Então a gente cenou até 2019, mais ou menos, foram 2 anos a gente começou o processo em 2016, estreou em 2017 e foram 2 anos de investigação, né? De ir para a sala de ensaio e pensar como é que seriam esses personagens, em que cena cada ator faria Alice, em que cena os atores fariam a rainha, porque não somente a Alice, mas outros personagens também eram feitos por mais de um ator. Né? Então a gente circulou, ou seja, a gente se apresentou não somente aqui em Maceió, mas a gente se apresentou em Arapiraca, a gente se apresentou em Penedo também, e foi muito interessante a gente conseguir viajar pelo estado apresentando o nosso trabalho. A gente não, como eu falei anteriormente, não teve um apoio do governo, né, para montar o espetáculo. A gente custeou do nosso próprio bolso. E isso fala muito sobre a organização teatral aqui em Maceió, né? Então, aqui a gente, em sua grande maioria, o teatro é feito por grupos. Então, os grupos têm os seus atores, seus diretores, seus produtores, que muitas vezes são as mesmas pessoas. Eu sou atriz, eu sou figurinista e eu sou produtora. E tem outro ator que faz a iluminação também. Tem outro ator que dirige, né? Então, a gente fica passeando pelas funções diferentes.
Em um espetáculo eu sou atriz, no outro eu posso ser só figurinista. Então a gente vai passeando por isso. E hoje em dia a gente dialoga com outros grupos. Então, Alice, por exemplo, quando a gente começou a ensaiar, vieram 2 atores que não faziam parte do grupo. Então, a gente consegue trabalhar em alguns espetáculos com pessoas que não são do nosso grupo, ou outro grupo nos convida para trabalhar com eles. Né? Então, há um diálogo, há uma conversa, há uma articulação também. A gente se junta para conversar, para debater, para ver o que é importante para a nossa classe. Né? A gente também se junta para pensar sobre o que foi produzido no ano. A gente se junta para fazer festivais de teatro e dança, né? Para estudar também, porque para ser ator é preciso estudar muito, fazer curso, não somente aqui, mas viajar também, ler muito, assistir a outras produções para a gente entender como é que as outras pessoas fazem, para a gente aprender também ver. Então é um processo de aprendizado contínuo, né? Afinal de contas, cada personagem pede da gente uma dedicação diferente, né? Então, dentro do próprio grupo, a gente também experimenta não somente o teatro, mas também o audiovisual, ou seja, a gente também trabalha com filmagem. Então, a gente já participou, já teve um canal de humor, por exemplo, e agora a gente está com um projeto chamado Pílulas. Então, a gente pensa textos ou propostas mais curtas e transforma essas propostas em vídeo. Bom, eu quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a nossa realidade, sobre o nosso universo teatral, compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a Companhia do Chapéu. E eu espero muito que em breve, quando essa pandemia passar e a gente pudesse encontrar, ter cada um de vocês na nossa plateia assistindo aos nossos trabalhos. Um beijo, obrigada!